Parte 11. A ordem do desembarque. Depois de 1 ano e 10 dias, quando a terra estava completamente seca, Deus ordenou o desembarque. Mesmo Noé tendo evidências de que a terra estava seca, ele só saiu da arca quando Deus deu a ordem para desembarcar. Ele não move um pé sem a ordem divina. Então, esperou pela autorização de Deus para sair da arca. Braumer destaca que, antes que todos saíssem da arca, Deus renovou sua bênção sobre a criação, a bênção da fecundidade. Era como no início dos tempos, mas os remanescentes viveriam em outro mundo, e com a saída da arca começava a vida na terra depois do dilúvio. O que levou o povo a rejeitar a palavra de Deus e perecer? Fizeram como as pessoas na parábola de Jesus, Lucas 14, no versículos 16 a 24, que se ocuparam com os afazeres da vida cotidiana, Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. E deixaram de lado as coisas da eternidade. Aceitaram que a vida prosseguiria como sempre e que nada mudaria. Disseram que Deus não iria invadir o mundo deles, nem interromper o fluxo habitual das coisas. Porém, foi exatamente isso que ele fez. Hoje em dia, as pessoas têm essa mesma atitude com relação à volta do Senhor Jesus. Derek Kidney diz que outro aspecto digno de destaque nessa passagem é que o Novo Testamento vê o dilúvio e o rito do batismo como expressões gêmeas dessa realidade, a saber, da provisão de um caminho que passa da morte para a vida. Oculta a Deus na terra renovada. Boyce diz que uma das coisas mais sublimes de Gênesis 8 é que não apenas Deus se lembrou de Noé, mas também Noé lembrou-se de Deus. Henry Morris diz que essa é a primeira vez que a palavra altar aparece na Bíblia, e esses foram sacrifícios de louvor e propiciação. Noé deu graças a Deus pelo livramento da corrupção do mundo antediluviano e preservação por meio do dilúvio, e também fez intercessão por seus descendentes no novo mundo, para que sua vida pudesse ser protegida e a terra não viesse novamente a ser destruída. O primeiro ato de Noé na terra restaurada foi levantar um altar e adorar a Deus, e Deus aceitou o seu culto. O holocausto foi preparado com o que Noé tinha de mais valioso e precioso. Ele imolou pares de animais limpos, a fim de mostrar que não queria reter nada para si. Ele ofereceu a Deus o seu melhor e Deus aceitou a oferta, pois aceitou as motivações de Noé. Deus viu o coração de Noé e voltou-se para ele. Wisber tem razão em dizer que, na linguagem do Novo Testamento, o sacrifício foi agradável a Deus. E o Senhor aspirou o suave cheiro referente ao próprio Jesus Cristo, oferecendo-se por nós. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. As promessas de Deus. Deus não apenas aceita o culto de Noé, mas faz uma aliança consigo mesmo, fazendo promessas. Em primeiro lugar, não amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus havia amaldiçoado a terra pelo pecado de Adão e acrescentado outra maldição pelo pecado de Caim. A promessa de Deus aqui não anula as outras maldições, que não serão removidas até que Jesus volte e o povo de Deus habite na cidade santa. No entanto, por graça, Deus decidiu não aumentar a aflição do povo e promete não mais destruir o mundo. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Deus também promete que não haverá mais um dilúvio universal. E não obstante o homem permanecer inclinado para o mal desde o início de sua vida, Deus ainda pacientemente não aplicará o castigo imediatamente. Bruce Walker diz que o dilúvio não efetua nenhuma mudança fundamental na humanidade, mas o sacrifício de Noé efetua uma mudança em Deus, pacificando sua justa indignação contra o pecado. Assim, Deus garante a continuação da humanidade até o fim da história. Em segundo lugar, não descontinuar o curso da natureza. O dilúvio interrompeu o ciclo normal das estações durante 1 ano, mas isso não voltaria a acontecer. Pelo contrário, Deus reiterou que o ritmo dos dias e das semanas, bem como das estações, continuaria enquanto durasse a terra. Braumer esclarece esse ponto assim: é preciso considerar que o conceito do tempo no Antigo Testamento não é unilateralmente linear, mas que a linha de tempo que se dirige para o alvo é determinada pela alternância de eras individuais.
A concepção de tempo no Antigo Testamento é periódico linear. O tempo é composto de uma série de períodos individuais, independentes e completos em si mesmos. Esses períodos são semeadura e colheita, verão e inverno, frio e calor, dia e noite. As duas primeiras unidades descrevem a totalidade do ano, as outras duas a totalidade do dia. O decorrer do ano é determinado por semeadura e colheita, verão e inverno. Essa alternância possibilita a alimentação do ser humano. O decorrer do dia no Oriente abrange o frio da noite e o calor do dia. A vida precisa dessa alternância de dia e noite. Concluo este capítulo destacando algo intrigante. Noé entrou na arca com 600 anos. O tempo que ele ficou na arca do dia em que entrou ao dia em que saiu foi de 1 ano e 10 dias. Noé viveu mais 350 anos depois que saiu da arca. Se somarmos todo esse tempo, daria 951 anos. Mas Gênesis nos informa que Noé morreu com 950 anos. Fica claro, portanto, que o autor sagrado não computou na idade de Noé o período de 1 ano e 10 dias que ele ficou na arca, porque se o tivesse feito, Noé teria morrido com 951 anos, não com 950. E por quê? Primeiro, porque nesse período Deus suspendeu a continuidade do ciclo da natureza. Segundo, porque a experiência de Noé na arca foi ilustrada pelo apóstolo Pedro como a nossa morte pelo batismo. Nesse período, é como se ele estivesse sepultado, como diz o apóstolo Paulo. Fomos, pois, sepultados com ele, Cristo, na morte pelo batismo. A palavra de Deus considera a entrada e a saída de Noé na arca como uma morte e ressurreição. Nós também, de igual modo, diz o apóstolo Paulo, fomos, pois, sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Capítulo 11. O governo humano no novo mundo. Deus lembrou-se de Noé para salvá-lo, e Noé lembrou-se de Deus para adorá-lo. Como resultado do culto que Noé prestou a Deus, agora ele recebe de Deus, como um segundo Adão, o mandato de ser fecundo, multiplicar-se e encher a terra. Deus dá a ele provisão e proteção, ao mesmo tempo que firma uma aliança com ele e as demais criaturas, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Destacamos 4 pontos importantes aqui. A multiplicação da vida. Noé e seus filhos recebem o mandato cultural de se multiplicarem e encher a terra. Os filhos de Noé seriam os progenitores das nações e, por meio deles, Deus repovoaria a terra. Não consta na Bíblia que Noé, que saiu da arca com 600 anos, mesmo tendo vivido mais 350 anos, tenha tido mais filhos. Coube a seus filhos cumprir novamente o mandato dado inicialmente a Adão e Eva. E por meio deles, a raça humana se multiplicou e nações foram formadas. Vale destacar também que da linhagem de Sem nasceria Abraão, o homem que Deus escolheu para fundar a nação judaica. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó, do qual procedeu as 12 tribos de Israel, e na plenitude dos tempos nasceu o Messias, a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. O sustento da vida. Deus dá aqui um novo mandato sobre os animais, ampliando o seu domínio do ser humano sobre eles. A partir de então, a submissão dos animais ao domínio humano muda a relação entre homem e animal. Destacamos aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, os animais e as aves passam a temer os homens. O homem, como mordomo de Deus na terra, agora não apenas domina sobre os animais e as aves, mas essas criaturas passam a temê-lo, visto que os animais e as aves são entregues nas mãos do homem, e este, por sua vez, homem tem ascendência sobre as demais criaturas. O homem tem o poder de domar e usar os animais de acordo com sua conveniência. Em segundo lugar, os animais e as aves passam a fazer parte da cadeia alimentar do homem. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, deu-lhes fruta e plantas para alimentos. Mas, depois do dilúvio, ampliou a dieta dos seres humanos, incluindo a carne, ou seja, Deus inclui na dieta humana a proteína animal.
Não temos informação sobre se antes do dilúvio os homens se alimentavam de carne. Contudo, se o faziam, não tinham permissão divina. Deus estabelece que, além da erva verde de que o homem já desfrutava, agora tudo que se move e vive lhe é dado como alimento. Bruce Walker diz que Deus acrescenta animais à dieta do homem para proteger a vida humana, e agora a humanidade tem o poder de vida e morte sobre o reino animal. Em terceiro lugar, Deus estabelece um limite na alimentação do homem. É vetado ao homem comer a carne com vida, ou seja, com sangue. A vida animal está no sangue, e a sacralidade da vida, mesmo da vida animal, é aqui estabelecida por Deus. É importante destacar que o sangue é equiparado à vida no Antigo Testamento. Nas palavras de Henry Morre, a carne foi dada para alimento, mas a vida da carne e o sangue era dada para o sacrifício. Bruce Walker diz: ao proibir comer o sangue, essa regulamentação instila respeito pela sacralidade da vida e a protege contra abuso licencioso. Braumer diz que, por causa desse conceito, o judaísmo elaborou regras especiais sobre o abate de animais, e assim chamada shechita, um corte transversal que atravessa a traqueia e o esôfago, além das artérias carótidas e das veias jugulares. Dessa forma, o animal é exsanguinado. O Novo Testamento ratifica as orientações dadas a Noé. Primeiro, o apóstolo Paulo referenda a legitimidade de comer carne. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria ciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Segundo, a Igreja Apostólica, por questão de consciência, recomenda a abstinência do sangue como alimento. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aquele que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Atos capítulo 15, o verso 19 e 20. A proteção da vida. Deus se apresenta não apenas como Criador, mas também como juiz, e assim estabelece leis que hão de governar as relações dali em diante. Até mesmo um animal que matar um homem deve morrer. Então, se o indivíduo matar um homem, pela vítima o seu próprio sangue será derramado. E considerando que o homem foi feito à imagem de Deus, atentar contra a sua vida significa atentar contra o próprio Criador. Como diz Livingstone, Deus não tolera o pecado além da certa medida, ou seja, há um ponto terminal que resulta em julgamento para o homem. A vida humana deve permanecer intocável, porque mesmo depois da queda, o homem continua carregando a imagem e semelhança de Deus. Chamamos a atenção para alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, a vida é uma dádiva de Deus e ninguém pode tirá-la. Deus é o doador e preservador da vida, e só Ele tem autoridade para dar e tirar a vida. Deus proíbe tanto o assassinato quanto o suicídio, ou seja, o homem não tem licença para tirar a vida de seu próximo, nem atribuição para tirar sua própria vida. Nesse sentido, podemos dizer que o suicídio é assassinato de si mesmo. Em segundo lugar, a pena capital passa a vigorar como forma de conter a violência. Bruce Walker, citando N. Sarna, diz: a destruição do velho mundo reclama a repopulação da terra e a remediação dos males que atraíram o dilúvio. A sociedade, a partir de então, deve repousar em fundamentos mais seguros. Para proteger a vida humana e reprimir a violência, Deus prescreve a pena capital tanto para os animais quanto para os seres humanos culpados. A pena de morte é um assunto bastante controverso, tanto que há estudiosos de grande envergadura que o defendem e outros do mesmo estofo intelectual que o reprovam. Somos inclinados a pensar que a pena capital é inegável tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus, por exemplo, não negou o direito que Pilatos tinha de condená-lo à morte, apenas mostrou-lhe que essa autoridade não vinha dele mesmo, mas de Deus. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. João 19, versículo 11. Jesus ainda disse a Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão.
Mateus capítulo 26, o verso 5:2. Também o apóstolo Paulo falou que o Estado é ministro de Deus vingador. Vejamos. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Romanos capítulo 13, verso 3 e 4. Fica evidente que exigir retribuição não é uma questão pessoal, mas uma obrigação social. Deus proíbe a vingança pessoal, como esclarece o apóstolo Paulo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, 19 a 21. Concordo com Hanges Braumer quando diz que essa referência à pena de morte em Gênesis 9, versos 5 e 6 não é uma ordem genérica para que o ser humano se vingue, nem uma procuração geral para matar criminosos, mas sim uma procuração dada por Deus, um direito emprestado, pois somente Deus pode demandar compensação por uma vida roubada. Apenas Ele tem direito sobre a vida e a morte. Portanto, quando uma comunidade pratica a pena de morte por motivos nacionais, racionais, filosóficos ou ideológicos, essa ação não é um direito emprestado por Deus. Nesse caso, não é pena de morte, mas assassinato. A palavra de Deus faz ainda uma clara distinção entre o homicídio doloso e intencional e o homicídio culposo involuntário, conforme pode ser visto na instrução que Deus deu a Moisés. Quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe amou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Êxodo capítulo 21, do verso 12 a 14. Quando o homem matava o seu próximo sem intenção de fazê-lo, podia fugir para uma cidade de refúgio e esconder-se lá dos vingadores de sangue. Contudo, se o crime era doloso, ou seja, com a intenção deliberada de praticá-lo, o assassino era entregue aos vingadores de sangue. A aliança da vida. Deus fez muitas alianças ao longo dos séculos, com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Jesus. O pacto noaico foi firmado com ele, Noé, sua descendência e todos os seres viventes. Embora Deus tenha firmado um pacto com Adão, o pacto das obras aqui é a primeira vez que aparece a palavra hebraica berit, aliança. Sobre isso, vale destacar 3 pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, os destinatários da aliança. A aliança de Deus é com Noé, sua descendência e todos os seres viventes, tanto aves, animais domésticos e animais selváticos, ou seja, com todos os animais da terra. Em segundo lugar, a promessa da aliança de Deus. O conteúdo da promessa do pacto era claro: não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem haverá dilúvio para destruir a terra. Certamente, essa promessa trouxe para Noé e seus filhos, bem como para as futuras gerações, um grande consolo. Não precisariam temer um novo cataclismo universal toda vez que visse uma tempestade se formando no horizonte. Essa aliança não era uma espécie de contrato, uma vez que é unilateral, ou seja, Deus faz a aliança, faz as promessas e dá garantias de seu cumprimento, sem contrapartida do homem. Não há aqui mutualidade. Como diz Derek Kidner, não há aqui obrigações lançadas sobre os beneficiários. Em terceiro lugar, o sinal da aliança de Deus. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com Noé. O arco-íris são formados pela luz solar filtrada pela água no ar, e cada gota transforma-se num prisma e separa as cores presentes na luz branca do sol. O sinal é mais que um símbolo, é o penhor da graça divina. Walker diz que Deus certifica suas alianças por meio de sinais. Para a aliança com Noé, o arco-íris; para a aliança com Abraão, a circuncisão; com Israel no Sinai, os sábados; com Cristo, o novo Israel, o cálice. Neste caso, Deus fez a aliança e escolheu um símbolo tanto para ele como para que os homens pudessem relembrar o teor da aliança.
O arco-íris foi colocado nas nuvens para que todos pudessem ver, e foi colocado no mesmo lugar de onde jorrava chuvas copiosas para inundar a terra e tinha as cores variadas para expressar multiforme graça. Esse sinal não seria apenas para aquela geração, pois se tratava de uma aliança eterna. Até que Jesus volte, o arco-íris, o sinal dessa aliança, será visto em todo o mundo. Nas palavras de Braumer, nenhuma catástrofe, nenhuma destruição em massa poderão anular essa bênção. O arco-íris aparece em 3 circunstâncias importantes na Bíblia. Primeiro, para Noé, que viu o arco-íris depois da tempestade. Segundo, para o profeta Ezequiel, que viu o arco-íris no meio da tempestade. E terceiro, para o apóstolo João, que viu o arco-íris antes de vir a tempestade. O Henri Serbe diz que a lição para o povo de Deus é esta: durante as tempestades da vida, olhe sempre para o arco-íris da promessa da aliança de Deus. Assim como João, pode ser que você veja o arco-íris antes da tempestade. Como Ezequiel, pode ser que você o veja no meio da tempestade. Ou como Noé, pode ser que tenha que esperar até depois da tempestade. No entanto, sempre verá o arco-íris da promessa de Deus se olhar com os olhos da fé. Capítulo 12, Maldição e bênçãos na família de Noé. Noé foi um dos homens mais importantes da história humana e por meio dele Deus preservou a criação do dilúvio e povoou a terra. Noé era um homem de vida irrepreensível e de conduta ilibada. Ele andou com Deus, obedeceu e foi pregador da justiça. No entanto, Noé era um homem sujeito ao pecado e mesmo depois de ter andado com Deus durante 600 anos, caiu em pecado ao embriagar-se e mostrar-se nu dentro de sua tenda. Os grandes homens têm também os pés de barro, então antes de julgarmos Noé por esse deslize vergonhoso, deveríamos pensar no que o apóstolo Paulo escreveu. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, no verso 12. O texto em apreço fala no dos 3 filhos de Noé que saíram com ele da arca, e por meio deles Deus povoou toda a terra. Vamos agora destacar 3 fatos exarados na passagem em tela. Uma grande tragédia na família de Noé. Noé era um lavrador. Depois que saiu da arca, ele passou a plantar uma vinha. A vinha e seu fruto tornaram-se símbolos da vida plena no tempo messiânico. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Malaquias capítulo 4, no verso 4. Já no Antigo Testamento, a videira era um símbolo para Israel. Trouxeste uma videira do Egito. Salmos capítulo 80, verso 8. A primeira referência, porém, que temos sobre o cultivo de uvas e a primeira menção bíblica ao vinho já traz a informação de que o uso deste imoderado e, como resultado, vemos a embriaguez e a nudez de Noé. No Antigo Testamento, a nudez implica indignidade e desonra, e a pessoa nua perde sua dignidade humana e social. Boyce diz que a queda de Noé ensina que todos podem pecar e que ninguém está acima e além da tentação. Também ensina que não apenas todos podem pecar, mas todos realmente pecam. Por fim, ensina que somente o poder e a graça de Deus podem nos ajudar. Sobre isso, vale destacar aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, uma desgraça vergonhosa. Noé, depois de uma longa jornada com Deus, caiu em desgraça embriagando-se. O resultado da embriaguez é a falta de pudor. Noé, embriagado, pôs-se nu dentro de sua tenda. Embriaguez e nudez caminham juntos, colhendo vergonha e desonra. A Bíblia não condena o cultivo nem o consumo de uvas, tampouco o hábito de beber vinho. Diz o Arne Wisber, as uvas, passas e vinho eram elementos importantes da dieta dos povos do Oriente. Na verdade, na sociedade do Antigo Testamento, o vinho era considerado uma bênção de Deus e era usado até mesmo nos sacrifícios. Por outro lado, a Bíblia condena a embriaguez, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como bem pontuou Bruce Walker, o vinho pode trazer alegria quando ingerido em moderação, lassidão moral e tristeza se ingerido em excesso. Vale destacar que o álcool não é um estimulante, mas um depressivo, um ladrão de cérebro. Concordo com Braumer quando diz que o álcool pode anestesiar as pessoas, enfraquecer seus sentidos, debilitar suas forças e roubar-lhes a dignidade. A Bíblia diz que o vinho é escarnecedor, e nesse sentido a sensualidade. O vinho e o mosto tiram o entendimento. A embriaguez tira do indivíduo o pudor.
Por isso, a Escritura estabelece que o santo nazireu, os sacerdotes oficiantes e os governantes, quando tomavam decisões, deviam abster-se do vinho. A embriaguez e a nudez de Noé foram atos vergonhosos e as duas coisas, como já afirmamos, com frequência andam juntas. Embora esses dois pecados de Noé tenham ocorrido no interior de sua tenda, tais fatos foram registrados e trombeteados ao ouvidos da história nos alertar do perigo insidioso do pecado. Na verdade, Deus nunca permite que os filhos pequem com sucesso. O Warren Wiemes pontua isso quando escreve: em 2 ocasiões, Abrão mentiu sobre sua esposa, e o filho Isaque seguiu seu mau exemplo. Moisés perdeu a calma e, como resultado, foi privado do privilégio de entrar na Terra Santa. Josué tirou conclusões precipitadas e acabou defendendo o inimigo. Davi cometeu adultério com Batseba e providenciou que o marido dela fosse morto na guerra. A espada trouxe sofrimento à sua família nos anos que se seguiram. Em segundo lugar, um desrespeito clamoroso. Cã, o filho mais novo de Noé, flagrou seu pai nu e, em vez de protegê-lo, o expôs ao ridículo, fazendo-o saber aos seus irmãos. Livingstone diz que Cã, vendo o pai, não o ajudou, mas irreverentemente desdenhou a seus irmãos a condição de Noé, seu pai. Derek Kintney diz que o ato de Cã foi flagrantemente antifilial, o anverso do 5º mandamento. Bruce Walker chama atenção para o fato de que aqui o hebraico ha significa observar detidamente, não um olhar inocente ou acidental. Por outro lado, Boyce está correto quando afirma que o texto não sugere que Cã tenha tido qualquer comportamento libidinoso com seu pai, pois o texto não diz que ele descobriu nudez de Noé, o que poderia sinalizar uma relação sexual, mas apenas que viu a nudez de seu pai. Nessa linha de pensamento, Braumer diz que alguns estudiosos assodadamente defendem que Cã tenha despido completamente seu pai. Senhor! Mas há também aqueles que até mesmo afirmam que Cã tem abusado sexualmente dele. No entanto, não há indício concreto que nenhuma dessas especulações, pois o texto bíblico diz apenas que Cã, vendo o pai deitado nu em sua tenda, não cobre, deixando-o como estava, e sai para contar tudo a seus irmãos. O pecado de Cã está no fato de não ajudar seu pai. Ele considera o pai indigno e desonrado, pois fala sobre ele com seus irmãos. Sendo assim, fica evidente, portanto, que o pecado de Cã não era a homossexualidade ou incesto. Enfatizo mais uma vez que o fato de Cã, em vez de proteger o pai, ter contado a seus irmãos o pecado de Noé, Boyce chega a dizer: a única coisa pior do que cometer um pecado específico é o demoníaco prazer de destruí-lo na vida de alguém e revelar esse pecado aos outros. Em outras palavras, pior do que pecar é espalhar os pecados dos outros. A palavra de Deus adverte: o que encobre a transgressão adquire o amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Em terceiro lugar, uma descendência protetora. Longe de Sem e Jafé darem curso ao desrespeito manifestado por Cã, expondo o pecado do pai, montaram medidas rápidas para cobrir a nudez do pai. A palavra de Deus diz: o amor cobre multidão de pecados. E ainda, o prudente oculta a afronta. Concordo com Warren Wiersbe quando diz: quando uma pessoa peca e ficamos sabendo, nossa tarefa não é sair por aí expondo a pessoa e incentivando outros a espalhar más notícias, mas ajudar a restaurar a pessoa em sua fraqueza espiritual.